São 850 mil empresas que fecharam as portas ano passado e 2.400 pediram recuperação judicial. O governo, ele não quer te fuder. Ele não quer te quebrar. Só que ele não quer que você dê o calote. Ele não quer. O cara, ele não chega lá e fala, vou te fechar amanhã. Agora, se você não quer pagar... Você quer uma pergunta que eu sei se o cara é bom ou não? Uhum. Quando você faturou mês passado, o cara fala, peraí, doutor, só um minuto. Deixa eu ligar pra minha secretária. Eu falei, peraí, só um minuto. Se você que é empresário não sabe quanto você ganha, quanto você fatura, como você sabe quanto você tem que pagar? Lázaro, dívida é boa? Tem dívida boa? Tem. Aquela que você consegue pagar com seu caixa livre. Você tem a geração de caixa livre, você pega um dinheiro para investir, bota, investe para crescer, não para pagar conta, pega o dinheiro para investir, paga com caixa livre. Todo o dinheiro que você tem que captar tem que ser para investimento. Não. Aí eu falo assim, sabe qual é o maior problema de todos? Não é nem o medo e a vergonha, o problema é a sua família, cara, ficar sem o recurso. Ficar sem recurso. O que vale mais? O que acham de você ou de fato você ter recurso no bolso? E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio. E esse é super extraordinário, que nós vamos falar de um assunto que está em voga. Quantas empresas vocês acham que abriram no Brasil e fecharam nos últimos anos? Quantas dessas empresas entendem o que é pedir uma recuperação judicial? Você que está me ouvindo, que é empresário e empreendedor, dá para entender que você tem recursos que pode te salvar de uma falência? Que você tem recursos legais que pode minimizar a sua perda do patrimônio, pagar devedor. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu estou com um especialista aqui hoje, daqui a pouco eu falo, é um amigo pessoal. E esse cara, ele é quase um anjo da guarda da empresa. Tem gente que fala que existe investidor anjo, né? Investidor anjo, para mim, é quase um investidor demônio, porque o cara te dá uma mixaria e te ferra. Agora, tem gente que salva a empresa quando está ali. Eu, Lázaro, entro na empresa antes da fase de ficar negra. Quando tá negra, chama Marcos Pelosato, mas aí eu acabei falando o nome, porra. Obrigado, meu irmão. Marquinho, obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite de estar aqui. Obrigado porque você. O assunto que nós vamos discutir aqui, ele é primordial para essa galera que está assistindo. 90% do meu público são empresários. 90% do público. E esses caras, com certeza, construíram um negócio, mas não sabem dos recursos que têm para poder ajudar, das ferramentas legalmente feitas para poder ajudar ele a sair da dificuldade. Todo empresário passa dificuldade. E já que eu estou falando de empresário que passa dificuldade, eu tenho uma oferta para vocês aqui. Grupo Bom Pastor. Eu tenho um plano corporativo no Grupo Bom Pastor que eu ofereço para os seus funcionários. Lá nós temos assistência veicular, tem telemedicina, tem plano PET, tem assistência odontológica, tem até telemedicina veterinária. Tudo que o seu colaborador precisa por um preço baixo. Muito baixo. O plano Corp da Multiassistência do Grupo Bom Pastor é o plano ideal para a sua empresa, que tem de 5 a 50 mil funcionários. Grupo Bom Pastor, 40 anos de existência, mais de 1 milhão de vidas sendo cuidadas durante esses 40 anos. E, turma, clica aqui no link, vá lá conhecer e já comece economizando e engajando seus funcionários. E é óbvio que a gente não pode deixar de falar de educação corporativa, falar da Capital Upgrade, que inclusive mandou um presente para você. Opa! Obrigado. Você está devendo ir nos eventos nossos. E aí a Capital mandou para você. E tem uma frase aí dentro, numa camisa, que é crise é o cacete. E você é o cara mestre da crise. Você sempre Entendeu? falou isso, né? É claro, entendeu? E ela tá aí, ó. Por quê? É o Porque cacete. crise é o cacete. Se tiver em crise, chama o Pelosato. E arregaça as mangas e trabalha, não é assim que você fala? Exatamente. Quer enfrentar a crise? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Isso aí, cara. Muito bom. Espero que você goste. É o cacete, É isso aí. Quem E sabe aí, faz ao vivo. como a gente vai falar bastante de como superar a crise, de uma série de coisas, irmão, pode colocar aí. E aí, nada mais adequado. Turma, eu acabei entregando, né? Marcos Pelosato. Meu irmão, Mostra... eu trouxe um livro para você. Isso aqui foi graças àquelas conselhos que você sempre me deu de se posicionar. É isso aí, levar ó. adiante o conhecimento. Galera, Marcos Pelosato, Recupere Sua Empresa, que é a especialidade dessa. Aqui você tem dois caras, especialistas em recuperação de empresas em setores diferentes. Em fases diferentes. Momentos diferentes, na verdade. Momentos diferentes da empresa. E o que eu faço? Eu entro antes. E eu vou dizer para você que se chegar a beirar a recuperação judicial, o Lázaro não faz recuperação judicial. O Lázaro chama o Marcos Pelosato. É isso aí. Todo mundo que tá comigo, precisou, eu vejo que o negócio está caminhando para uma recuperação, para uma falência, o Marco é especialista nisso e eu vou deixar com o especialista para fazer, que sabe melhor do que eu de recuperação judicial.
Então, galera, vocês estão assistindo. Chegou no momento de fazer recuperação judicial, no momento difícil, de entender. Ele vai explicar como funciona, tudo direitinho para você. Antes, vai ler o livro. E depois, se precisar da indicação do Lázaro, do padrinho, tá aqui, ó. É ele que vai ajudar você a salvar seu patrimônio, salvar sua empresa, salvar emprego. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Manter a atividade. Manter a atividade. Obrigado. Obrigado você, irmão. Peraí, Obrigado. deixa eu botar do lado aqui no meu. É isso aí, obrigado você. É uma honra estar aqui com vocês, fazer Tamo parte. junto. Irmão, vamos lá. Especialista em crise, recuperação judicial. Esse é o tema. Entendeu? Então vamos falar o seguinte, vamos começar falando primeiro de Brasil de uma forma geral. Como é que você está vendo o cenário? Dá uma visão antes de eu começar a fazer pergunta específica. Cenário Brasil. Eu acredito que o cenário para esse ano vai ser um cenário um pouco mais arrochado, muito mais difícil do que o ano passado, que já foi um ano de recorde, né, de recuperações judiciais. Foi um ano de... Praticamente somou os últimos anos, os últimos 3 anos de recuperações judiciais tivemos em um único ano, que foi o ano passado. Esse ano a gente está estimando que terão mais de 3.000 recuperações judiciais, ou seja, é um número muito alto, muito relevante em relação aos anos anteriores, mas assim, muito pequeno em comparação à quantidade de empresas que fecharam suas portas no mesmo ano que passou. Então, assim, eu falo para a galera, muita gente não tem o conhecimento, não sabe do que pode ser feito e acaba deixando de ter uma oportunidade de efetivamente salvar o negócio. Ter uma esperança de verdade no negócio. Então, assim, Lazão, são 850 mil empresas que fecharam as portas ano passado e 2.400 pediram recuperação judicial. Dá para entender que você fechou às vezes sem ter precisado? Sem necessidade. Sem necessidade. Você poderia ter buscado um outro recurso legal. Para quem não conhece o termo RJ, recuperação judicial, ele é um recurso legal para você simplesmente recuperar sua empresa. Recuperar sua empresa. E que o Marco, no decorrer aqui, vai explicar detalhe por detalhe como é que você entra, como é que você pode, que apoio, vai passar contato dele, vai ter uma série de momentos aqui que ele vai explicar isso. Marco, uma pergunta. Pô, de 800 mil empresas que fecharam, somente 2.000 pediram recuperação judicial. Isso é dificuldade de achar um profissional, é desconhecimento? Qual a causa disso? Eu acredito que é desconhecimento, o número 1, porque o pessoal tem muito medo quando se fala de recuperação judicial, já acha que é falência, acha que é a antiga concordata, confunde um pouco, não consegue aprofundar muito nisso. A quantidade de profissionais também que atuam nesse segmento específico, eu acredito que são muito poucos ainda. Não tem um grande leque de opções, então o pequeno empresário, o médio empresário, que é quem sofre muito nas crises, né, porque não tem um suporte, um corpo de consultoria, não tem condições de pagar uma consultoria do Lázaro, por exemplo, eles acabam tomando decisões e medidas meio que sem direção nenhuma. Então, na prática, você entra com um pedido, você vai se preparar para um pedido de recuperação judicial imaginando que vai ser uma fortuna, e não é. Então, o que tem que acontecer, eu acredito, para o nosso país até evoluir e desenvolver, para que tenha menos empresas sendo fechadas, é que as pessoas desmistifiquem essa questão da RJ, cara. Entendeu? Então, por exemplo, o que é recuperação judicial? É falir? Não é falir. É uma segunda chance. Explica para essa turma aqui, você falou a palavra, não era nem essa a próxima pergunta, mas você falou um negócio que é importante. O que é a concordata e o que é a recuperação judicial? A concordata, Lázaro, antigamente, até 2000... Vamos falar mais nisso. A concordata ela existiu até 2005, quando a lei de recuperação judicial foi instituída no governo Lula. Então, o governo Lula, uma lei 11.101 de 2005, instituiu a lei de recuperação judicial, falência e recuperação extrajudicial, e é o novo regramento técnico que está vigente hoje no país. A antiga concordata, as pessoas faziam realmente, era um paliativo muito grande que virava falência, era um preparativo da falência, vamos dizer assim. Hoje já não é mais assim, hoje tem regras bem definidas, a lei vem se atualizando, os momentos são outros. Então, recuperação judicial hoje, que se fala muito e o pessoal tem receio, é porque o que eu vou fazer? Que medidas eu tenho que ter? Que documentos eu preciso? Eu posso, não posso? Quais as regras? Você vai fazer uma reunião hoje, Lázaro, eu pergunto assim para o empresário, eu preciso que você me mande a sua relação de credores e os seus balanços. Pelo menos o último balanço fechado, o cara fala, mas eu não faço balanço, doutor. Mas como você não... Qual o tamanho desse cara que você vê isso? Isso é um cara que eu estou falando que fatura 4 milhões mês. Um cara de 50 milhões 50 ano. milhões ano. É um cara que tem empresários menores de 1 milhão, 500 mil mês de faturamento, tem de tudo, é variado. Mas o cara não tem um balanço porque ele fala assim, não, eu não preciso de balanço. Eu não sou auditado, eu não estou no lucro real, eu estou no presumido. Aí eu falo, cara, mas se você tem uma operação que está gerando prejuízo, você está no lucro presumido, e o seu contador fala o que sobre isso?
Então são esses desafios. Porque eu falo muito pro cara, a primeira coisa, balanço. Você tem balanço? Não tem. Prepara um balanço, porque você vai identificar num papel o que você tem de fato. Cara, Porque o cara tem medo. Ele tem medo de olhar os números, entende? Nós vamos evoluir cada detalhe que você vai falar que você encontra por aí. Você viu o que ele falando aqui da contabilidade? Gente, meus amigos contadores, tem muito contador sério, mas tem muito contador que eu não sei porquê. E um cara indo pro buraco e ele no lucro presumido. É o que mais tem. E segundo, quando dentro do Grupo Optimize, nós compramos uma contabilidade grande, chamada Conecta. Por quê? Para a gente dar uma assistência mais adequada Cara, isso é maravilhoso. às pessoas. Porque, assim, às vezes eu já cansei de ver o cara tomar uma surpresa porque ele achava que estava tudo corretamente, mas a contabilidade não estava dando assistência adequada. Mas vou te falar que o grande problema que precede a recuperação judicial é contábil. Porque o problema inicial começa a ter problema no departamento fiscal. Aí ele começa a ter dívida tributária, ele não sabe o porquê. Não, mas é o Brasil. É o Brasil, é o sistema Brasil, é o Brasil que é ruim. Cara, veja, calma. Dá pra fazer a coisa certa. Você pode ir para um outro regime de tributação, lucro real. Mas, mas um contador que faz lucro real, ele cobra um valor muito caro, doutor. Fala, mas vem cá, o que é mais barato? Você não ter uma fiscalização e ter uma dívida tributária enorme, ou você fazer uma contabilidade decente no lucro real e ter uma fiscalização e mostrar o que você está fazendo direitinho, isso aí. fazer a lição de casa. Eu acho que esse é o ponto. Então, assim, a primeira coisa, Marcos, queria marcar uma entrevista, uma reunião aí no seu escritório. Legal, cara, me manda seu balanço, balancete, DRE, tudo bonitinho. Não tenho, doutor. Aí eu falo, pronto, esse eu já sei que esse é o cliente familiar, eu já sei que esse é o cliente que, via de regra, ou ele herdou a empresa, ou ele, de fato, montou o negócio dele, veio crescendo sem capital de giro, sem estrutura, eventualmente surfou, rampou uma onda e perdeu depois. E é o cara que, quando a gente senta para conversar, tem solução, tem remédio. Mesmo tudo perdido, vai dar certo. Só que tem que reestruturar, não é só o negócio. Você tem que reestruturar a parte contábil do cara primeiro. Porque contabilmente você pode reverter esses prejuízos, você pode buscar esse prejuízo que ficou no passado, entendeu? Então, quando você faz isso, e aí o empresário olha no papel que ele tem de verdade, ele cai em si. Porque muita gente tem medo de olhar até o que ele deve. Você pergunta pro cara assim, o que você deve? É padrão. Mas eu devo 10 milhões. Fala, legal. Então faz o seguinte, relaciona para mim as suas dívidas e me manda. Doutor, tive uma surpresa. Fui fazer as contas aqui, eu não sabia, mas estou devendo quase 20 milhões. Você viu, na cabeça do cara, ele devia 10. Por quê? Porque ele lembra só daquela dívida que ele fez onde ele deu uma garantia, ele lembra da outra dívida que ele foi pessoalmente. Ele esqueceu que no meio do caminho teve renegociações. Ele esqueceu que no meio do caminho tem desconto de duplicata, que eventualmente, se tiver algum problema de liquidação, ele que vai honrar. Aí ele começa a fazer a conta, a matemática, ele se assusta. Sim. E é nessa hora, cara, que você fala pro empresário, cara, o barco tem que ter direção. A empresa, um avião para decolar não tem plano de voo? Eu falo isso muito pros caras. A empresa é igual. Qual é o plano? Você sabe disso? Galera, eu algumas vezes eu indiquei cliente para ele. E agradeço, irmão. E esses clientes, alguns, não fecharam por medo, sabia? E por ignorância. A maioria. Ele chega lá e fala assim, cara, mas eu não quero fechar minha empresa. Eu falei, é por isso mesmo que você vai fazer a RJ. Isso. Não, mas eu não vou fazer a RJ. Cara, tem vergonha. Uns falam que tem vergonha. Isso. Uns têm medo, uns têm vergonha. Aí eu falo assim, sabe qual é o maior problema de todos? Não é nem o medo e a vergonha. O problema é a sua família, cara. Ficar sem o recurso. Ficar sem o recurso pra O que vale mais? O que acham de você ou de fato você ter recurso no bolso? Exato. Aí o cara, opa, é verdade, doutor. Por quê? Porque eu falo, recuperação judicial vai te dar uma nova chance, só que essa nova chance, você já sabe onde você errou. Você não vai começar do zero, sair fazendo de qualquer jeito. Você vai corrigir o passado, equilibrar o passado dentro de um processo, ou seja, tem um juiz, tem um administrador judicial, tem toda uma regra que vai ser seguida, e aí você vai começar a fazer a nova gestão, a nova regra do jogo, que você vai conseguir sair do problema. Não importa muito o que os outros... Olha, o caso da Americanas, por exemplo. Todo mundo começou a falar de RJ muito mais depois da Americanas. Total. Então, por quê? Quanta gente, Lava Jato, quase todas entraram em recuperação judicial. Ou seja, quem é grande e sabe do que é possível fazer, você acha que ele espera ou ele entra? Não, ele entra. Ele tá preocupado com a opinião do mercado ou ele tá preocupado com o bolso dele? Com a família dele, com o bolso dele. É o que o empresário que a gente costuma atender tem medo e vergonha. Por quê? Porque é empresa familiar. Vou te contar um negócio. Tem um cara aí, que ele é muito grande. No passado, eu trabalhei com ele, fui conselheiro dele. E esse cara já vivia alavancado. E a situação agora, faz mais ou menos uns 6 meses,
Esse cara me ligou falando, meu irmão, precisando de ajuda aqui. Eu falei, cara, eu não tenho agenda, mas vamos ver se o meu time de consultor tem agenda aí para você. Mas me manda seus números. Aí ele mandou os números. Eu falei, cara, eu vou dizer alguma coisa. Você não precisa de mim. Se eu fosse você, eu pulava agora para a RJ, antes que não dê mais tempo. E ele, não, mas eu... A primeira resposta, cara, imagina, sou empreendedor raiz. Se eu pedir RJ, eu vou assumir que eu sou fracassado. É isso aí. E eu falei, esse cara tá beirando bi já, tá? Só que a alavancagem está muito alta. O cara deve ter mais ou menos 15 vezes o EBITDA de dívida. E aí eu falei com ele, falei, cara, você tá na boca da... Você não tem que procurar o Lázaro. Dica. Eu falei, você não tem que procurar o Lázaro. Você tem que fazer RJ. E a resposta foi, não faço. Se você não quer, eu vou chamar outra pessoa, mas eu não faço. Falei, cara, com esse nível aqui de alavancagem... Porque não tem milagre, né, Lázaro? Tem, não. Você que é um gestor inteligente, gestor de crises, vamos falar assim, posso te chamar de gestor de crise especializado? Claro, ó. Irmão, chega uma hora que o número... Eu falo pro cara assim, ó... 15 vezes o EBITDA. Eu falo, 15 anos para pagar. Como é que você faz? Não, é isso. Eu falo assim, ó, quanto você dá... Vamos supor que você não tem dívidas, qual é a margem de lucro do teu negócio? Ele fala, Marcos, eu tenho 10% de margem. Que eu já não acredito muito, porque eu sei que indústria, negócio, para ter 10% de margem, tem que ter uma gestão, você tem que estar num momento muito... Mas vamos acreditar que seja os 10 ou até mais. Marcos, eu devo 5 vezes o meu faturamento. Se ele tiver alongado de 60 meses, é a conta. Aí você fala, cara, mas são 5 anos trabalhando sem tirar R$1 para pagar a conta. Qual é o empresário que consegue ficar sem trocar de carro, ficar sem deixar um filho numa escola boa? É essa hora que eu falo para ele, cara, você vai sofrer 5 anos em troco para honrar um negócio que você pode honrar ele desagiado na justiça. Lázaro, as taxas de juros hoje no judiciário para pagar uma recuperação judicial chega a 1% ao ano. Os juros de uma dívida renegociada em juízo, um plano pode prever 1% de juros ao ano e é aprovado. É que é justamente recuperação, né? É. Então você fala assim pro cara, só que nesse momento, quando você entra com a ação, você suspende todas as ações e todas as cobranças, inclusive do fisco. Então você fala assim, recuperação judicial recupera questões trabalhistas, questões com fornecedores, bancos, mas a parte tributária fica negligenciada porque a lei não deixa você desagiar no plano. Mas o governo do Bolsonaro criou uma lei específica para tributos federais. Então uma dívida na procuradoria hoje, quem está em recuperação judicial, pode reduzir até 70%. Só para quem está em recuperação judicial, eu vejo que é rápido e fácil. 84 meses para pagar nisso? A 144. Então você fala assim, se você não está em recuperação judicial num ponto de... O teu concorrente, você tem o seu concorrente, teu concorrente não está em recuperação judicial e você está muito mais à frente que o cara. Porque você vai, além de reduzir tua dívida, acomodar o passado, você pega a parte tributária tua... Uma recuperação judicial em momentos difíceis é uma estratégia ou é um socorro? É estratégia, irmão. Também concordo. É estratégia, é inteligência. Eu admiro o cara. Olha, de 10 que eu faço no mês, consultas específicas, né, do mesmo nicho, 2 caras chegam no melhor momento. Que é aquele momento que ele está começando a deixar de pagar. Exato. Normalmente, quando eu recebo os empresários, ele já está sem pagar há 60, 90 dias e alguns já tá mais de ano. E a gente faz. Por quê? Porque aí não é mais uma questão só de reestruturar o negócio, é a questão do patrimônio que vai perder. Cara, você tem emprego, você tem famílias, você tem pessoas, você tem uma cadeia em volta do negócio. Esse é o lance, cara. Levar essa esperança para os caras. Parar com esse negócio de ter vergonha. Ah, eu estou em recuperação judicial, estou com vergonha. Cara, vergonha é ficar sem dinheiro. Total. Vergonha é continuar no erro. Vamos reestruturar o negócio. Você tem uma lei a seu favor. Não é que você está fazendo uma manobra, deixando de pagar um e outro. Até porque, Lázaro, quem está em recuperação judicial não pode mais dever nada para ninguém. Então, hoje, para você ter ideia, tem fundos de investimento, FDICs aí, que são especializados em fomentar empresas em recuperação judicial. Claro. Por quê? Porque ele sabe que o cara não... O cara sabe que operar uma empresa em RJ, ele não vai ter problema com os títulos. Ele pode alienar, através de um plano, um ativo do cara para oferecer taxas competitivas. Porque antes do cara entrar, qual é a taxa de juros de um cara endividado? A mais alta possível. Pô, cara, o que tiver de alta tá com ele. Exatamente. Por quê? Porque ele já não faz conta. Fala, taxa... Chega depois Jota. Só não, do lado, só não chegou na Jota porque não dá. Porque se tivesse condições, iria. É o que eu vejo na prática. Então você passou por quantas empresas, meu irmão? Os juros não matam o empresário? Total. Essa Selic que tá vindo para 24 vai fazer o quê? Pensa assim. Não é? É isso aí, pensa assim.
O camarada... Porque dívida para mim, Lázaro, dívida é boa? Tem dívida boa? Tem. É aquela que você consegue pagar com o seu caixa livre. Você tem a geração de caixa livre, você pega um dinheiro para investir, bota, investe para crescer, não para pagar conta, pega o dinheiro para investir, paga com caixa livre. Todo o dinheiro que você tem que captar tem que ser para investimento. Irmão, aí, só que você falou um negócio que eu falo para os empresários e eles só caem na real quando alguém diz para eles de verdade. Quando você faz uma dívida para pagar conta, Tá começando a ficar o ruim. teu negócio já tá com um problema sério. Até porque, galera, olha isso aqui, ó. Olhem nos olhos. Caixa, ele mata a empresa, mas caixa é o sintoma de alguma merda que tu fez antes. Caixa é a hora que ele te fala o seguinte: você está fazendo alguma coisa errada. Ele começou a ficar negativo, é porque as suas entradas menos as saídas estão desequilibradas. E o que ele está dizendo é um pouco disso. Sim. Porque no final do dia, você olha assim, ó, uma ação trabalhista. Hoje, essa semana eu recebi uma consulta no escritório, o cara tem uma ação trabalhista de 5 milhões. Ele não tem problema nenhum. Ele tem uma ação trabalhista de 5 milhões de reais. Ele falou, Marcos, cara, eu nunca imaginei que ia ter uma ação dessa. O que pode fazer? Eu falei, olha, em recuperação judicial, pela lei, você vai pagar até 150 salários mínimos só. Porque a lei de recuperação judicial limita o trabalhista em verbas essenciais até 150 salários mínimos. O que excede esse valor, por lei, vai para a classe credor quirografário, que é aquele credor que não tem garantia. Ou seja, dos 5 milhões, vamos falar que vai 250 mil você vai ter que pagar para o trabalhador. O restante, Lázaro, entra na mesma vala comum de um banco, que vai sofrer deságio de até 80% na justiça. Aí é uma saída, mas eu falo, mas não adianta fazer uma reestruturação judicial por conta de um processo. Não. Tenta negociar. Explica para o trabalhador. Eu falo para o empresário, se tua dor é um único caso, conversa com ele. Fala, olha, se você não aceitar, eu vou ser obrigado a entrar com a recuperação judicial. E mostra para ele a lei, o que diz a lei, e até onde você está disposto a ir. É uma negociação. Se o cara não entender, meu amigo, aí você pode incluir o restante dos teus problemas, porque não tem só trabalhista. Esse trabalhista era o grosso do problema, mas já tem uma dívidazinha com o banco, tem um probleminha de um imposto, que ele não vê como problema, porque a questão do fluxo de caixa que você falou, tá equacionado, tá podendo pagar. Só que ele falou, já que, se for o caso, então eu paro, organizo tudo de uma vez e vou seguir minha vida, cara. Então, assim, o empresário tem que ter esse entendimento que a recuperação judicial é para salvar, para dar uma segunda oportunidade, de verdade. Você tem a experiência, você tem a lei a seu favor. Nesse momento, eu sempre falo, nós vamos fazer a sua recuperação judicial, mas contrata um bom gestor para andar com você. Nessa hora, Lázaro, vem aqui, agora eu estou organizado, eu estou seguro, eu posso te contratar para poder andar. Ah, eu não consigo pagar o Lázaro indica alguém que você consiga. Mas coloca alguém profissional fora também, por quê? Porque normalmente gestão familiar toma decisões muito por sentimento ali. Total. Cara, eu não posso dever aquela pessoa, Marcos, é um aparente, eu peguei emprestado com fulano, eu falo, gente, nesse momento, a gente precisa equacionar a empresa. Depois a gente pensa como vai fazer. A gente pode dar força em fazer negociações na sequência de uma recuperação judicial? Pode. Mas todos os credores perante a lei você tem que tratar de maneira igual. Então vamos acelerar o processo, aprovar a recuperação e sair pagando as pessoas. Outra coisa, Lázaro, o pessoal fala assim, mas todo mundo que entra não quebra, doutor? Qual percentual? Eu falo, cara, mas é porque... Eu falo assim, aí eu pergunto, onde você pesquisou essa informação aí? Não, porque eu andei olhando na internet, então eu falei, deixa eu te falar um negócio, cara. Muita gente entra com recuperação judicial e acaba quebrando mesmo. É normal. Quebra por quê? Às vezes o profissional que estava com ele perdeu um prazo de apresentação de plano. É ato falimentar. Pagou algum credor pós-RJ sem conhecimento, pode falir. Ou porque aproveitou da recuperação judicial e realmente não tomou medidas para mudar a gestão do negócio. Porque não tem segredo. Você equaciona o endividamento, mas a gestão tem que se atualizar. Até para pagar a conta. Para pagar a conta, ela tem que se readaptar a uma nova realidade. Então pode falir. Agora, os meus clientes, não é porque são meus clientes, eu vou acompanhar. Se eu não tiver capacidade de entender daquele segmento, porque até hoje eu não fiz uma recuperação naquele segmento, eu chamo algum profissional que vai me dar respaldo dentro da operação. Se for necessário colocar alguém dentro da operação de fora que te dê luz na gestão, pode colocar. Se vier para nós aqui só por fazer, para querer quebrar, não vamos fazer recuperação judicial, cara. Eu não vou fazer parte da estatística, meu. É isso aí. Aí os caras, pô, Marcos, sério? Eu falo, cara, pode olhar, olha meus processos. Se enquanto caminhou comigo, não quebrou. Por quê? Porque não... Lázaro. Quantas recuperações judiciais
Pelosato já fez até hoje? Cara, eu fiz mais de umas 150 já hoje. É 150? Até hoje, é. A média, vamos falar assim, eu tô há 13 anos no mercado, umas 10, 12 por ano. Boas, né? Boas. Boas recuperações. O restante acaba... Dessas 150, quantas deu certo, quantas deu errado? Cara, 99% deu certo. Que bacana. 99%. E só não falo 100% porque no meio do caminho tem aquele empresário que... Tem fatores, Lázaro, que o empresário entra em recuperação judicial, mas ele já tem uma idade avançada, ele já está num momento de vida diferente, ele aprova o plano, paga os credores ali, mas não quer mais seguir com o negócio, porque ele fala, cara, prefiro ficar com o meu dinheirinho agora, não quero mais tocar a empresa. Aí você caminha para o fechamento. Aí você caminha para o fechamento. Então você coordena, inclusive é um ato jurídico, é um ato no processo, que a gente faz uma assembleia especial para levantar a RJ e encerrar o processo. Uma pergunta super importante que é esclarecedora para essa turma. Se porventura você está num momento de dificuldade e você pede falência na sua empresa, você tem todos os efeitos colaterais de uma falência, que é pagar todo mundo, a tormenta psicológica e tal. Quando você vai para um RJ e você luta com todas as forças e não consegue, e logo em seguida você vai pedir falência, você consegue proteger mais o empresário, a família, ou é igual? É muito diferente quando você faz uma recuperação judicial e você prepara ela para caminhar para um fechamento. Porque no curso do processo, o que você acaba fazendo? Você acaba pagando, né? Você vai honrando quem te honrou. Então, os seus trabalhistas você vai liquidando, os seus fornecedores, os bancos você já demonstra que você não vai continuar mais, você faz uns acordos melhores para encerrar. E, eventualmente, o que acaba ficando é o fisco mesmo. Porque o cara, se ele conseguisse pagar tudo, ele simplesmente pagava e fechava. Mas ele acaba, nos casos que eu acompanho, ele honra todo mundo, cara. Menos a parte fiscal, porque realmente tem empresário que tem um faturamento, eu falo assim, Lars, eu já peguei RJ esse ano já. Faturamento de 2 milhões mês, mais de 100 milhões de passivo tributário. Nossa, entendeu? Então é uma conta, entendeu? Então é uma conta assim, eu vou fazer, eu vou aprovar. Para arrumar o melhor caminho. O melhor caminho para que ele tenha tempo. Porque, o que eu falo muito para o empresário? Quando você está no dia a dia, na briga, na luta, você esquece do seu negócio. Você não lembra mais da sua operação. Você simplesmente vira um pagador de contas. Exatamente. Quando você vira um pagador de contas, o teu faturamento que era de 20 virou 2. Um moedor de carne te destrói. Destrói. O teu concorrente já entendeu que você não tem psicológico. Na sua fraqueza ele já se fortaleceu. Então eu falo muito assim, vamos entrar, vamos estruturar e vamos abrir a cabeça para o negócio de novo. Vamos voltar a focar na empresa. Não é mais pagar conta, cara. Porque a conta já está equacionada aqui comigo no processo. Vamos focar no negócio, estrategicamente. O que eu vou fazer para crescer o faturamento e buscar margem? Então, nesse momento, o cara faz o quê? Opa, é verdade, cara. Eu não consigo um cliente novo faz tempo. Na verdade, eu só venho perdendo cliente. Todas as vezes que a empresa está em dificuldade, eu, Lázaro, recomendo o seguinte, cara, bota a gente para apagar seu incêndio e foca na prosperidade e no crescimento. Porque se a partir do momento que a máquina para de girar, você fica sem recurso. Sem recurso E o grande problema é que quando você está na crise, mesmo antes de chegar na RJ, se você está no momento de crise e você começa a ser um pagador de contas, como o Marco disse aqui, você começa a sair da sua estratégia para entrar na operação, para tentar pagar contas, você começa a queimar estoque, você começa a queimar caixa, você começa a tomar dinheiro emprestado de forma errada. Vende mal. Vende mal para poder sufocar. Aí, se você demorar muito nesse período, nem a RJ te salva. É isso. Ó, posso te mostrar um? Claro. Só para você ter uma ideia. A nível de entendimento. O que o pessoal tem feito? Eles fazem a recuperação, nós fazemos, né? Fazer a recuperação judicial, aprova um plano. A média hoje de aprovação de um plano na justiça é de 50% a 80% de redução da dívida, com 10 anos para pagamento, mais 2 anos de carência. Ou seja, se você tem uma dívida hoje, que você estaciona ela durante o período do processo... O processo 140 meses. E aí você vê, você tem um processo que demora em média de 12 meses a 18 meses para aprovar. Então você já está 18 meses sem pagar ninguém que você vinha pagando. Você aprova a tua recuperação judicial, você tem mais 22 meses de carência, que é uma carência média. Para iniciar pagamento, tem fôlego ou não tem? Bastante fôlego. Só que muito mais do que fôlego. Imagina que nesse período você pôs a cabeça no negócio... Você está gerando produtividade. Acabou. Aí você muda, o mindset do cara muda, ele passa a pensar no negócio. Deste ponto de vista, é 100% estratégico. É estratégia. E aí, Larissa, o que acontece nesse período? Eu aprovei o plano,
O cara tá no período de carência. Acontece, isso é o que mais acontece no escritório. Ele vai iniciar o pagamento do plano de recuperação judicial, a primeira parcela ele paga, a segunda dificilmente. Por quê? Porque ele já tem caixa, chama todo mundo e antecipa pagamento. Por quê? Porque ele já se preparou. Porque ele chega no cara e fala, olha, é o seguinte, eu tenho um plano aprovado que eu vou te pagar em 10 anos ou 15 anos, cara. Faz um valor melhor, vai. Aí o cara fala, mas eu já fiz, você já desagiou 80%, o que você quer mais? Ah, me dá mais 5, me dá mais 10, eu pago à vista a você. O que o pessoal faz? Claro. Mais vale hoje do que o amanhã. Tá aqui. Não. O que a gente faz? Encerra o processo. O cara volta a ser uma empresa que não está mais em recuperação judicial. Então, quem aprende a jogar o jogo na estratégia, Lázaro, ele não fica no prazo do processo até o final. Não fica. E existe uma coisa também que é muito importante que as pessoas não entendem. Se você entrou numa RJ e você foi um bom pagador durante essa RJ, mas com muita certeza tu volta a recuperar crédito no mercado. Eu já vi empresário fazer 2 recuperações judiciais. Fez uma, aprovou, 5 anos depois entrou de novo e devia praticamente o triplo da anterior. Por quê? Mas aprendeu a jogar os números, né? Acaba aprendendo, é normal. E ele recupera e volta a ter crédito. Então é uma estratégia interessante. Ó, Você vai me mostrar, manda. Ó, vou te mostrar. Isso aqui, ó, a parte tributária que o pessoal fala que não tem muito efeito. Mas, ó, eu vou te olha esse débito na procuradoria. Dá uma olhada. Isso é um relatório da procuradoria, só para você ver. Em cima do lado esquerdo, olha o valor da dívida só de INSS, lá em cima. Peraí, tô tentando achar. Posso ir aí? 15 milhões? Não, lá em cima. Lá em cima, Deixa eu te onde? mostrar aí, Vem cá, mostra aqui. Aqui é o nome da empresa, né? Olha a dívida aqui, ó. Total da dívida. Ah, do lado direito. Perdão. O valor da dívida consolidada. 35 milhões 592. Só de tributos. Tributos. O valor da dívida. Sim. Aqui, ó, desconto previsto, tá vendo? 1, 2, terceira linha, olha isso. Olha o desconto que a gente conseguiu pro cara. De tributo. De 18 milhões. Isso. Ou seja, ele vai pagar 17. Você entendeu? Entendi. É isso. Só que quando eu falo isso, isso só é possível em recuperação judicial. Fora da recuperação. Ah, detalhe. E com prazo alongado. Vou te mostrar, quer ver o prazo? Sim, claro. Isso da procuradoria. Claro. Pra você ver. Nesse caso aqui, ó, o Estado parcelou. Fala mais baixo perto do microfone. Aí. Nesse caso aqui, ó, o Estado parcelou em 60 meses. Super. Tá? Porque é uma dívida de INSS. Então ele encurtou o prazo. Se fosse um ICMS. Agora, não, aí eu vou te falar dos outros tributos federais, ó. Isso aqui é o outro relatório dele, ó. 35 milhões de dívida, ó. Valor de desconto. 19 milhões. E olha o prazo dessa aqui, ó. 12 mais 108. 120 meses. 120 meses. Com a entrada facilitada em 12 vezes. Aí você isso. fala assim, ó. É. Aí você fala assim, ó. Tributos não entram em recuperação judicial. Não é isso que o pessoal fala? 90% das vezes eu escuto isso. Né? Entra ou não entra? Entra. Tá aqui, ó. Pode não entrar no processo, gente, mas Claro. através do processo, a gente, na procuradoria, defende a tese e reduz o tributo. Então vamos lá. Recuperação judicial não é só para banco, não é só para trabalhista, não é só para fornecedor. A recuperação judicial, através da tese de RJ, você consegue redução também Tá aqui, ó. no tributo. Do tributo. Aí você fala assim, o tributo não entra diretamente no processo, mas através da RJ, o governo federal, através de uma lei que foi feita no governo Bolsonaro, o que ele diz? Se eles sofrem deságio, a gente também tem que dar um... A gente também tem que ajudar o cara. Não, o governo não tira o principal, ele reduz multa, juros lá. Você sabe, Marco, outra coisa que eu falo sempre para vocês aqui, que tem muita gente que critica, que fala que não. O governo, ele não quer te fuder. Ele não quer te quebrar. Só que ele não quer que você dê o calote. É só isso. Né? Ele não quer. O cara, ele não chega lá e fala, vou te fechar amanhã. Agora, se você não quer pagar, entendeu? Geralmente, o que você acabou de mostrar, as negociações são flexíveis para você poder seguir a vida, gerar emprego e continuar tocando a vida, gerando emprego e desenvolvendo a sociedade. Porque no final do dia, Lars, qual que é a intenção do governo federal e estadual aqui no governo do estado de São Paulo, onde nós estamos? Tanto o governo federal quanto o governo estadual, eles têm o entendimento de que se o empresário fechar as portas, você viu, são 850 mil empresas que fecharam as portas. Cara, você não gera mais nada. A nível de empregos, quantos empregos fecharam no ano passado, se você analisar, em cima de 850 mil empresas? Mais de 3, 4 milhões de empregos, talvez? Diretos. E fora os indiretos. Fora os indiretos. Aí você fala assim, cara, é muito mais fácil manter esse cara vivo, gerando, mesmo que ele não pague o tributo, em algum momento a gente vai conseguir receber alguma coisa, ou vamos deixar ele fechar direto? Então a lei de recuperação judicial ela é mal gerenciada pelos profissionais que acabam tocando a operação, porque
Cara, fala a realidade pro teu cliente, transparência. É um processo fácil? Não é fácil. Mas não é impossível. Se especializa profissional. Eu falo muito pros advogados, cara, é uma área ótima, excelente de trabalhar. Você tem condições de negociar um monte de questões que o cara quer o tormento da vida dele, você passa a ser bem quisto. Quantas amizades a gente não tem hoje graças a isso? Por quê? Porque é transparência. Está aqui um relatório da Procuradoria. Um processo, Lázaro, de aprovação está lá, é público. Então você fala assim, você fica mais assim, aberto, vamos falar, ao mercado. Por quê? Porque tua vida está colocada num processo, você consegue negociações melhores, você entende esse jogo, você passa a se endividar novamente, mas de maneira inteligente e não descontroladamente. Preserva alguns empregos. Também no momento da recuperação judicial, Lázaro, acontece aquilo. Quantas vezes você já não ouviu assim, cara, eu precisava mandar a gente embora, mas eu não tenho dinheiro? Já ouviu isso? Total. Recuperação judicial não, gente. Chega lá, vai precisar fazer um layoff? Tudo bem. Vai precisar ter demissões? Mas quem ficar vai ser remunerado. E tenta uma coisa, a pior decisão é nunca decidir. E no momento de crise de uma empresa, mais ainda. Porque quanto mais tempo demora, mais liability gera. É isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou no decorrer do seu discurso, você passou por esse assunto. Mas é importante deixar claro para essa turma, do seu ponto de vista. 13 anos fazendo RJ. 13 anos, cara. O que é quando você bate o olho na empresa e fala assim, esse cara está necessitante de fazer uma recuperação agora? Qual o primeiro sintoma? Eu disse aqui que o caixa é um sintoma, não é a causa, porque a causa vem antes, é um sintoma. Na sua experiência, qual o melhor momento, não vou dizer isso, mas assim, qual é o momento certo? Cara, passei por várias. E o melhor momento que eu vejo do empresário é assim, quando eu faço análise do que ele fatura de fato, dentro do segmento que ele atua, a gente já tem uma noção do que é a margem que ele tem de lucro. Se o que ele tem de parcela supera, esse é o momento, cara. Porque automaticamente ele está comendo a margem. Então pode ser que ele vai comer essa margem durante 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas são 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos de sofrimento, cara. E o buraco vai ficando grande, fica mais difícil para sair da RJ. E aí aí entra um fenômeno que a gente vê muito, que é as renegociações que os bancos fazem. Então ele tem uma dívida que supera um pouco, daqui a pouco ele faz uma renegociação, dobrou. Então a margem que antes ele estava comendo a margem por conta do passado, agora ele praticamente consome a margem mais um tanto da margem. Entendi. Ou seja, aquele negócio, por regra de mercado, ele tem uma margem de lucro de 5%, 10%. Não tem milagre, gente. O mercado de hoje é muito tecnológico, é muita informação, então todo mundo está a par do que está acontecendo. Se você tem um custo do passado que supera a tua margem de lucro real que você teria, pode acreditar, é o momento. Então, turma, prestou atenção no seguinte, a partir do momento que eu tenho uma dívida, que é a minha margem de lucro ou o meu caixa livre, isso, que a margem de lucro, ela tem que estar ali no caixa livre. Não dê para pagar, a partir do momento que tudo aquilo que sobra na última linha, a gente não consegue pagar a dívida, procura um profissional especializado em RJ isso, e vai fazer uma consulta com ele. Isso. Porque, Lázaro, porque muito obviamente, se o que você gera de lucro não paga, você provavelmente vai se alavancar de alguma forma. Aí você já não paga mais os impostos. Então você vai ter uma sobrevida de algum tempo. Mas e aí, os impostos ficaram para trás. Esse é o objetivo do negócio? Uma coisa. Mais uma pergunta. Aliás, amigo, se a sua margem de lucro não está dando para pagar uma taxa de juros bancária, nem um imposto, ou o negócio é ruim, ou tu está administrando mal. É isso, pronto. É isso. As duas coisas. Falou tudo. Do seu ponto de vista, quais são os principais erros que você viu nesses 13 anos? Nessas 150, não é isso? Mais de 150. Mais de 150 RJs que você já fez. Que levaram o cara para a RJ. Os principais erros que o empresário comete. Porque eu vejo dezenas todos os dias e eles se repetem. Cara, geralmente, independente do tamanho, eles são muito parecidos. Os erros que levam o cara para o buraco são muito parecidos. Então vamos ver se você comunga desse mesmo pensamento e me fala aí, quais são os principais? Cara, eu vou te falar um erro que eu vejo muito, e é um erro até fora do negócio, cara. O empresário, em algum momento da vida dele, ele acaba perdendo o foco do negócio porque as questões pessoais dele não permite mais que ele fique dentro da operação. Então, por exemplo, assim, ele está num momento de vida que ele não tinha nada, ele começou a conquistar alguma coisa, ele se deslumbra com aquela fase nova.
Então ele tem família, ele normalmente tem família, filhos, etc. Cada um com a sua vida, mas ele acaba tendo uma relação extraconjugal, vamos falar. Eu já vi vários casos, cara. De Já empresas... vi vários casos, apresentou RJ por causa de uma relação extraconjugal. Acredite se quiser. Não, eu acredito. Porque o cara ele começa a ter duas famílias, ele passa a ter duas despesas. Aquela família que ele arrumou nova, que não quer ter um padrão inferior a que ele tem de fato e de direito, aquilo começa a virar um tormento e para piorar a situação, ele já não trabalha mais. Porque o horário que ele tinha que estar trabalhando, ele está com quem? Com a outra. Quem está tocando o negócio? Funcionário. Funcionário tem sentimento? Então, assim... Criados do Padrinho Podcast, amante faz empresa entrar em RJ. É isso aí. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, Olha cuidado com os prazeres de curto prazo. Isso. Prazeres de curto prazo faz empresa entrar em RJ. Um dos principais sintomas aqui que o meu amigo Marquinho está colocando para todo mundo. Cara, é verdade. É triste Você dizer. que tem amante, que está parando de trabalhar para dar assistência na outra. Para com isso. Para que tu vai ficar pobre e solteiro. Foca na sua família que a prosperidade vai nascer de novo. Exatamente. Você não vai precisar de advogado. E mais? Uma outra... Tem outro exemplo. Amante. Vou te dar um outro exemplo. E são exemplos, assim, bem reais, assim. Normalmente, quando a empresa tem um fundador, um senhor que fundou a empresa, e ele passa essa empresa para a geração dos filhos, é muito comum, eu vejo isso com muita naturalidade, os herdeiros, quando não teve uma gestão, não teve um conselho de administração, não teve eles não se profissionalizaram para o negócio, eles simplesmente entraram na operação porque o pai quis, vamos dizer, ou a mãe, etc. Eles começam a ter conflito entre eles. Então, um dos filhos quer um carro X, o outro vai lá e quer também. O filho casou, comprou uma bolsa para esposa. A esposa do outro quer também. Começa a ter conflito pessoal. Aí já não é mais aquele problema que eu falei no primeiro caso. Já é um problema onde os herdeiros, infelizmente, já não têm mais controle da operação, porque quem manda está fora da empresa, não está dentro da empresa. Automaticamente, não tem o mesmo sentimento do fundador, Lázaro. Você acredita? Sim. Parece que a energia de quem funda o negócio, de quem monta o negócio, que mantém ele de pé. Quando ele se afasta da operação, aquela energia vital vai se esvaindo, cara. Aí eu vejo muito, mas muito. Sucessão. Um sistema sempre complicado. Eu vejo dois tipos de sucessão. Aquele cara que o filho sonha em assumir a empresa e fazer ser maior do que o pai por uma questão seguinte. Se meu pai conseguiu, eu vou conseguir mais. Eu vejo aquele que quer dar continuidade do legado. E eu vejo aquele, cara, que é a sucessão pior que existe, que o cara nunca quis suceder, mas ele se viu obrigado e ele não tem a menor condição de fazer isso. Recomendação que eu dou: passe a sucessão para um profissional. É melhor você ir para o conselho. Exatamente, cara. Colocar um profissional para tocar a sua empresa, porque tu vai ficar pobre. E soma isso assim, ó, porque até para trazer imparcialidade nas decisões. Então, quando você é uma empresa de segunda geração, contrata um conselho, gasta um tempo com isso, porque esses caras vão poder ser imparciais nas decisões, não vai ter sentimento no negócio. O negócio vai ter que dar lucro. Você falou uma coisa certa. Dá para empresa. Empresa é para gestor romântico, sentimental ou não? Qual é o romantismo na matemática, né? Exatamente. Matemática não mente, né, Lázaro? Galera, a pessoa que é o empresário, o empreendedor, que se orgulha de ser um cara emocionado. Eu sou muita emoção, eu sou muita emoção. Eu falo isso, a galera me xinga. Eu sou emoção demais, eu sou puro sentimento. É uma besta motivada, principalmente no mundo dos negócios. Repete aí, dá para ter o quê? Dá para ter emoção? Na matemática? Matemática não tem emoção. Não tem emoção. Não tem emoção nenhuma. É racional. É racional, é número, é lucro, é última linha. Eu sempre falo, cara, vamos fazer a conta aqui. E aí o pior, eu faço uma DRE nas reuniões. Na primeira reunião, eu faço uma DRE no papel e já no papel ela não bate. Eu falo, quando você... Você quer uma pergunta que eu sei se o cara é bom ou não? Uhum. Quando você faturou mês passado? O cara fala, peraí, doutor, só um minuto. Deixa eu ligar pra minha secretária. Eu falei, peraí, só um minuto. Você é dono do seu negócio, você não sabe quanto você faturou? Você não sabe quanto você faturou mês passado? Não, é porque eu não sei preciso. Eu falei, mano, não precisa ser preciso. Eu só preciso estar bem perto. Então, por exemplo, foi 20 milhões, 2 milhões, 200 mil. Qual foi o número? Doutor, eu acho... Aí quando começa assim, eu falo, cara, o cara já não sabe quanto ele fatura. Se você que é empresário não sabe quanto você ganha, quanto você fatura, como você sabe quanto você tem que pagar? Você não sabe quanto você ganha. Sabe uma coisa que eu falo, que a internet diz que você não precisa saber, você contrata quem sabe. Primeiro é o seguinte, se você não tem noção nenhuma do seu negócio, você contrata quem sabe, você vai ser enganado. Sim. Por quê? Quem não sabe perguntar, qualquer resposta serve.
O empresário, o empreendedor, eu falo, cara, se você quer ser um empresário de sucesso, aprenda finanças. Se você quer ser um empresário de sucesso, aprenda operações, área comercial. Você tem que saber para poder perguntar e cobrar. Se você não conhece do business, você não consegue cobrar, Marco. Você não tem noção. Você não consegue cobrar. E você quer saber um negócio para acrescentar no que você está dizendo? Eu falo muito para os caras assim, ó. O nosso ensino brasileiro, ele tinha que ensinar para todo mundo, cara, nas escolas. Administração e contabilidade. E um mínimo do direito. Porque aí o cara, se ele quiser ser empreendedor, ele tinha que pelo menos saber o que é lucro real, o que é o presumido, o que é o simples, o que é um lucro arbitrado, como eu faço um cálculo de custo, um basiquinho. Vou te contar um negócio, cara. Não é? Eu, né, fui pobre, né, porra? Estudei escola pública. Aí depois, no segundo grau, na minha época, a gente fazia científico para fazer vestibular. E eu lembro que eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, cara, eu não vou fazer científico não, mãe. Eu vou fazer contabilidade. Ela falou, mas você vai estudar 4 anos de contabilidade. Científico você estuda 3, vai fazer vestibular, vai fazer sua faculdade. E eu dei a resposta para ela. Falei, mãe, eu vou fazer vestibular, vou fazer faculdade, mas o científico, na hora que eu terminar, eu não tenho profissão. Eu vou fazer 4 anos de contabilidade, que era o curso técnico em contabilidade. E ela, na época, né, ela falou, mas você não é melhor se dedicar para o vestibular? Eu falei, eu já trabalhava, né? Falei, não, eu fiz. Você sabe que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida? Eu sou contador, cara. Eu fiz 4 anos de contabilidade, meio que porque eu queria ter uma profissão, não ser formado no segundo grau em científico, fazer contabilidade. Mas já era Deus agindo na tua vida, cara. Exatamente o seguinte, cara. Eu com 18 anos de idade, já sabia fazer balancete, ler balanço como ninguém, ler DRE como ninguém aos 18 anos de idade. Isso foi me ajudar. Até hoje, né? Até hoje. Entendeu? Até hoje. Não faz sentido O que eu lembro é assim, cara, é mesmo, tudo que entra debita, tudo que sai credita, razonete, balancete, balanço. O que é um ativo de curto prazo, longo prazo? De longo prazo, ativo circulante, passivo circulante, como é que eles se comunicam. Na hora que eu bato o olho no balanço, eu lembro. É isso, cara. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar balanço, lançamento, eu tinha exatamente 15 anos. É isso. 15 anos de idade. E aí o cara, às vezes, quando chega perto de mim e fala assim, Lázaro, eu fiz administração, sei tudo. Eu falei, meu irmão, eu comecei a estudar essa porra. Eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 56 e eu tô aprendendo ainda. É isso aí. Aos 15 anos. Com os 19 que eu saí de lá, 4 anos estudando contabilidade no colégio 1º de Maio, como eu me lembro hoje. Aí, ó. Rapaz, Santo colégio, hein? E santo colégio. E ajudou pra vida inteira. Manda um abraço pra galera, né? Eu entrei na área comercial e hoje eu falo, um bom diretor de venda, diretor comercial, ele tem que ser bom de finanças, cara. Cara, exatamente isso. Ele tem que ser bom de finanças. O negócio não é vender, é fazer venda boa. Fazer venda boa é fazer venda de margem. E você tem a obrigação de saber. Eu falo que quando eu vejo que o empresário entra no escritório e ele entende de contabilidade do negócio dele, eu falo, aí tem um empresário profissional, cara. Porque até a reunião flui melhor. Porque ele já tem entendimento dos números. Ele já tá consciente da realidade. Quando você é empresário e não sabe muito, você não sabe quanto você fatura, você não tem ideia. Cara, você quer outra pergunta? Quantos funcionários você tem? Rapaz, eu mandei embora 17. Eu devo ter uns 30. Aí, devo ter. Escuta essa. Mas já liga, né? Fulano lá no RH, no DP, sei lá como é que é o nome do departamento da empresa do cara. Quantos funcionários eu tenho? Senhor, nós estamos com 312 e a gente demitiu. Fala, meu amigo, o cara já não sabe. Então, assim, são questões, por exemplo, quanto fatura, quanto tem de parcela, quantos funcionários você tem, qual é o teu imposto médio, quanto você gasta de ICMS, o que é uma ST. São coisinhas, 10 itens, assim, que você tem que... O empresário, se ele tiver essa noção, Lázaro, ele sofre menos. E a ST ainda varia por estado. Varia por estado. Mas se você tá no teu negócio ali e você tem um entendimento, você fala, peraí, deixa eu me preparar, minimamente, deixa eu entender do meu negócio. O que é uma ST? Como eu faço para não ter ST? Tem formas? Não tem? Como eu reduzo? Não reduzo? Que tipo de negócio? Cara, o cara não entende da operação, fica mais difícil para ele sair do problema. Aí o que o cara do banco faz quando ele vê que o empresário não tem conhecimento, Lázaro? O juro já subiu meio ponto percentual, já subiu mais 1 ponto. Então, e eu vejo muito isso do mercado. O mercado que é mais sagaz, ele entende com que ele está na mesa. Se ele vê um amadorismo na gestão, ele fala, opa, peraí, aqui eu cobro mais. É claro. Por quê? Porque não tem controle nenhum. É claro, é claro. Então... Antes da gente chegar, que a gente tem mais um monte de pergunta aqui, esse papo nosso vai longe, hein? Você já começou a falar também isso, por isso que eu tô pulando as perguntas aqui, sim. Você já começou a falar dela. Como é que o cara faz para evitar chegar na RJ? O Lázaro faz isso, eu sei de cabeça, mas eu quero que você ensina para esses caras o seguinte.
para vocês escutarem dele aquilo que a gente fala aqui o tempo inteiro nas redes sociais. Para você evitar a chegar numa RJ, numa falência, o que você acha que o cara que está começando a empreender agora, independente do tamanho do negócio, o que ele precisa ter? Cara, o primeiro, qualquer empreendedor hoje que está iniciando ou quem já já está há um tempo no mercado, primeira coisa, tenha o entendimento real dos seus números do seu negócio, sabe? Olha o seu concorrente, olha bem quem são os seus concorrentes, sabe? Tenha bem desenhado isso para você saber como eles estão fazendo. Aprende, olha em volta, aprende com quem está em volta de você. Em cima disso, se profissionalize na questão contábil, entenda um pouco mais de contabilidade, não terceiriza isso. Não é porque você tem um melhor contador que você vai deixar o teu negócio simplesmente na mão desse cara. Ele está ali para te ajudar, mas você também tem que entender para questionar, tirar dúvidas. Então não negligencie a parte tributária do seu negócio, que é um grande calcanhar de Aquiles de todo mundo hoje. Quando você tem esse entendimento do seu negócio, você entendeu a sua margem, você está entendendo como o seu concorrente trabalha, você já aprendeu um pouquinho de contabilidade. Não precisa saber da contabilidade das outras pessoas, entende da sua contabilidade. O que você está fazendo. Quando você faz isso, entende também um pouquinho de blindagem patrimonial, no que diz respeito a uma holding, como funciona. Porque o empresário hoje ele tem que crescer estruturado na vida pessoal, Lázaro. Eu vejo muita confusão patrimonial, então, empresa que tem muitos... Explica para eles o que é confusão patrimonial. Vamos lá, porque isso é importante. A confusão patrimonial acontece quando o empresário ele coloca bens que seriam pessoais no seu negócio, ele manda dinheiro da empresa para pagar, a esposa precisa de pagar um cartão, ele manda o dinheiro da empresa para a conta da esposa, ele gerencia o negócio de uma maneira onde como se tudo fosse uma coisa só e não é assim. Divide a coisa, porque uma das causas, a gente conversou das causas que mais levam à recuperação judicial que eu analisei, falei aquele primeiro caso da amante. Comentei da questão dos sucessores. Um outro ponto assim, muito importante que leva o cara para a dificuldade que eu vejo é essa questão da confusão patrimonial. Por quê? Porque nesse momento ele já não sabe mais quanto ele retira, Lázaro. Ele usa o fluxo de caixa dele, o capital de giro como meio de vida. Meio de vida. Então, por exemplo, tem na conta quanto hoje? Manda para mim. Cara, não é assim. Capital de giro é para giro. É giro, empresa. Dividendo a gente faz com caixa livre. É isso. E assim, se a empresa não vai precisar de dinheiro, você não... Cara, você, empresário, empreendedor, estabeleça um salário para você. Quanto você merece de verdade pelo que você faz? Eu falo isso muito para os caras. Depois distribui o dividendo. No final do ano... Se sobrar, faz dividendo. Faz dividendo. Mas é uma coisa que vai ser para longo prazo, para a vida, para os filhos. Você sabe que a sua empresa está com resultado positivo. Você está com o imposto em dia. Você está com todos os seus débitos em dia. Você antecipa dividendo. No final do ano você equaliza, porque aí você paga menos imposto. Mas não vai antecipar dividendo devendo imposto, pagando o banco. Pagando o banco. Por quê? Porque está errado. Então é isso. Usa o seu salário para as empresas privadas. A confusão patrimonial, ela, além de gerar o final da sua renda, porque ela vai destruir sua empresa, tem gente que começa a usar o capital de giro, que era para girar a empresa, para despesas pessoais, para comprar carro, para comprar fazenda, para comprar barco. Cara, olha, a empresa cresce. Quanto mais sua empresa cresce, mais você necessita de capital de giro. Aí o cara faz uma confusão. Eu estou faturando 10 milhões, só que o meu caixa agora está girando os 8 milhões dentro da empresa, então eu estou rico. Só que aquele 8 milhões é para pagar o custo da mercadoria vendida, é para pagar todas as despesas fixas, variáveis, seu CTO, a custo ocupacional, tudo ali dentro. O que sobra é que deveria ser seu. Mas é normal quando o cara é pequeno e a empresa cresce, ele vê o aumento do dinheiro no caixa, eles não entender que aquilo é capital de giro. É isso aí. Então, essa confusão, eu acho que isso mata muita gente. Cara, e aí é o ponto. Então, aquele ponto é emocional, né? Pontos emocionais que trabalham. Esse ponto de descontrole, confusão patrimonial. E também tem aquele empresário que ele não consegue... Ele tem um bom controle do negócio, Lázaro. Eu já vi muito isso. O cara que ele sabe o que está acontecendo, ele tá muito consciente. Mas ele tem muito medo, muita vergonha da família. Eu já vi muito cara que por não falar a verdade... A família continua gastando. Cara, aí o padrão continua o mesmo, só que ele tá sangrando por dentro. E eu falo muito, cara, a sua família tá para alegria e para tristeza. Exatamente isso. Ele não tá ali por um momento, fala a verdade. Conversa, explica. Mas a minha esposa, ela vai entender. Seja transparente, seja sincero, mostra.
Não importa que o tio, o seu sobrinho, ou o teu irmão, ou o fulano tem uma empresa gigante. Cara, o importante é você estar bem. Exatamente. Porque se tua família equaciona a despesa junto com você, é uma família de prosperidade. Não é um passo para trás, 2 passos para trás que vai mudar a sua vida. Cara, calma. Então eu vejo muito essa falta, essa barreira emocional, sabe? Tá em dificuldade? Olha, meu filho não pode mais estudar naquela escola particular. Aí a gente vai ter que mudar. Vamos colocar em outra escola mais barata. Ah, mas o que vão dizer? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Ah, mas, cara, coloca numa escola pública. Como você estudou em escola pública, eu também estudei. É demérito para nós? Ou é mérito? É mérito. Mérito. Eu falo com orgulho. Eu Onde cantava nós o hino chegamos? nacional de manhã. Exatamente. Com- né? Eu estudava educação moral e cívica. Cara, eu tinha que estudar. Toda segunda-feira hastear a bandeira, né? É mérito. Então, assim, você ser sincero com você e com a sua família, tá em dificuldade, chama a família, conversa. Não negligencia nessa parte. Por quê? Porque isso pode te custar a empresa, cara. Às vezes aqueles 50 mil a mais que você tá tirando pode estar custando a sua vida, cara. Eu já vi dentro lá da empresa de consultoria, o cara devendo 6 vezes, 7 vezes o EBITDA de curto prazo, a gente tentando negociar, e aí a gente negocia, aí o caixa dele consegue sobrar um dinheiro. Aí um dia você chega lá na empresa, o pessoal me liga, fala, Lázaro, cheguei na empresa que agora o cara comprou uma Porsche Turbo e botou a prestação na conta da empresa. Comprou em nome da empresa. Ele pegou o dinheiro que estava sobrando no caixa, ele fez uma conta. Agora tá livre, eu negociei, alonguei, vou comprar um carro. E, amigo, paga a merda da dívida, depois você compra o carro. Eu sou a favor da empresa deixar o empresário rico. Eu também sou, cara. O CNPJ nasceu para deixar a CPF rico, porque você tá ali no risco, você tá dando sua vida, É um mérito. você tá gerando emprego, você merece. Merece, mérito. Agora... Desde que você possa. Exatamente. Agora, se você perde a mão, você perde o emprego. Um outro fator que eu vejo, muito empresário tem aquela questão de comprar imóvel. Não sei se você já pegou esses caras. Loucura, na minha opinião, tá? Tem o cara que compra carro, que aí já é um outro padrão de entendimento. Mas tem aquele cara que sai comprando imóvel. Sobra um pouquinho, ele faz uma parcelinha. Tá barato, parcelinha. Um monte de imóvel, misturado na empresa, misturado na física, apertou o caixa, o que ele faz, Lázaro? Vai vender barato. Vai queimar. Vai queimar, vai vender Primeira barato. coisa, vai dar de garantia para algum banco. Isso, Aí deu de garantia, tal, sobrou alguma coisinha, vai vender agora. Vende barato. barato. Cara, Imóvel não é liquidez. imóvel não é liquidez, põe isso na sua cabeça. Imóvel é patrimônio na pessoa física se você tá bem. E se esse imóvel gera renda. Exatamente, porque se você tem, mesmo na pessoa Casa física... de praia não é negócio. Não tô falando que você não possa ter, tenha se quiser. Faz parte, é da vida. Mas desde que você tenha muita liquidez. Não tenho liquidez nenhuma e tem uma casa de praia? Cara, para. Por que tô dizendo isso? Porque eu já vi muitos caras se afundar por causa de uma praia de... Cara, eu já vi cara se afundar porque tinha uma casa de praia. Pegou o lucro em um determinado período, comprou uma casa, financiou o resto. A parcela do financiamento da casa de praia comprometia o fluxo de caixa. Aí eu falava, vamos vender. Não, mas eu não posso vender porque minha mulher adora aquele lugar. Eu falei, meu amigo, se acalma, porque você pode perder tua empresa. Sua casa, tudo. Vai perder a casa de praia e vai perder a empresa. Vai daqui, vai dali. Então, assim, são causas, questões pessoais, questões de você ser sincero dentro de casa, com você mesmo. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido, com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Vou contar uma história. Há um tempo atrás, uma empresa muito grande, muito famosa, eu não posso nem falar não, porque 100% de vocês sabem quem é. Essa empresa gerava um caixa de 100 milhões ao ano. Gerava um caixa que eu falo EBITDA. Lucro. Geração. Lucro bruto. Não o líquido lá embaixo. Só que o líquido lá embaixo estava negativo. A perder de vista. Uns 300 milhões. E ela tinha uma dívida de 1,5 bi. E a primeira coisa, me chamaram para ser presidente dessa empresa. Eu falei, eu já não vou ser mais presidente de empresa, posso ser um conselheiro. Ah, mas o conselheiro é que é estatutário. Eu olhei o número e falei, não. Conselheiro estatutário numa empresa que gera 100 milhões de EBITDA ano e tem 1,5 bi de dívida, na última, de dívida total, bruta,
e fica negativo todo ano 300 milhões, ela vai aumentando 300 milhões por ano, a dívida, é a hora do cara pedir a RJ, porque ela ainda gera um lucro de 100 milhões. Eu falei, olha, você tem que ir para a RJ, certo? Por quê? Porque se você tem para a RJ, você congela a parte de baixo, você vai ganhar tempo para pagar, porque você deve hoje 15 vezes o seu EBITDA. Gerenciar melhor. 15 anos, você vai gerenciar melhor, você sobe o EBITDA aí para 200 e tu paga esse negócio. Alonga para 20 anos a dívida. E tu paga esse negócio. Porque ele deveria 15 anos, se ele alongar para 20 anos, ele sobrevive. Sobrevive. Né? A pessoa falou, jamais, eu preciso que você resolva isso. Neste caso, eu falei, cara, qual banco vai me dar 120 meses para pagar? Nenhum. Sem uma garantia, muito foda não existe. E é óbvio que eu não aceitei a proposta. Então, a hora de entender é essa. Esse cara tinha que ir para a RJ. E não foi? Não foi. Tá aí até hoje pedalando. Tadinho. Tá de boa pedalando, grande pra caramba a empresa. Mais uma hora, irmão, vou te falar, as pernas não caminham mais. É isso. E aí não sou eu, é o mercado aqui. O mercado, ele tem o poder de se autorregular. Chega em algum momento, principalmente agora nesse ano de 2025, que a taxa de juros, normalmente esses caras são alavancados em Selic mais alguma coisa, né? Total, sempre. Não precisa dizer nada, né? Selic 14. Falaram que ia dar 15, não é possível. Mas imagine se der. Que é o custo do dinheiro. Pensa assim, se o Selic der 15, a taxa de juros vai 20% ao ano. Mais? Mais de 20. Porque é Selic mais 5, 6 no mínimo. Então, se ela deu 15, você vai para 21, 22. 21, 22 dividido dá o quê? No mínimo 2? É isso aí. No mês? É Quem isso que aí. aguenta uma compra de veículo hoje a 2% é irreal. Imagina uma operação com funcionário, custo de mercadoria, aluguel, imposto. Cara, impagável. É impagável, entendeu? Meu amigo, o nosso tempo passou de 1 hora e essa turma costuma não assistir 2 horas. Para dar 1 hora o cara desliga e eu não queria que ninguém perdesse isso. Então, eu vou fazer o seguinte, tem 2 coisas que nós vamos fazer aqui. Primeiro, eu vou querer que o Pelosato ele explique para vocês como funciona uma RJ. De A a Z. E vocês tenham mais paciência. Aguenta mais um tempo aí. Não desliga não, porque sabe o que acontece? No podcast, o cara olha ali e vê assim, 1 hora ele assiste. Se deu 1 hora e meia, ele fala, é longo demais, eu quero ver o próximo. 2 horas então, cara? Não. Cara, são 2 horas de aprendizado de conteúdo profundo. A gente está com um especialista em RJ aqui. A gente já falou um monte de exposições, a gente falou um monte de coisa técnica, mas agora ele vai entrar na parte que é o quê? Técnica. Como é que eu faço para pedir um RJ? Você, que é dono de uma empresa que fatura 50 milhões ano, você vai pegar isso na cabeça. O cara fatura 50 milhões ano, fatura 10 milhões ano, e ele está nessa situação. O EBITDA está até positivo, mas não consegue pagar as dívidas. Momento bom. O que o cara tem que fazer, Marco, para ele entrar na RJ? E depois nós vamos combinar que ele vai ter que voltar para falar o processo real. Você vai vir aqui um dia e explicar o seguinte. Técnica do processo? Técnica. Você assumiu uma RJ hoje. O que você faz no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Você vai trazer papel para cá, vai rabiscar e nós vamos fazer isso. Vamos fazer um case ao vivo? Ao vivo. Vamos fazer um case ao vivo. Vou pegar um case ao vivo que estiver rolando, vou chamar o empresário e vou trazer aqui. Chamar o empresário e vai trazer aqui e mostrar como é que a gente faz a RJ. O próximo podcast com o Pelosato, nós vamos trabalhar uma RJ ao vivo na mesa. É isso beleza? Aí. Com certeza. Então é o seguinte, só que agora ele vai falar para você o seguinte. Como que funciona? Nós temos 15 minutos. Em 15 minutos você vai explicar para mim como que funciona, desde o pedido até o final, o que o cara tem que fazer. E no próximo episódio, nós vamos fazer um case ao vivo. Ao vivo. Então vamos lá. A primeira regra para você... Você falou que vai oferecer presente também, né? Com certeza. A gente vai oferecer análise aí de casos para a galera. Vamos dar uma força e vamos... Eu acho assim, tem uma função social, Lars, do que você faz por trás de tudo isso, porque assim, você levar um pouco de luz para quem tá desnorteado agora, o empresário, principalmente nesse momento, cara, não é só uma questão de ser remunerado pelo que você sabe fazer. É uma questão de você resguardar as pessoas que dependem daquilo. Porque um gestor que não tá com a cabeça no lugar, ele não está bem posicionado nesse momento, que é um momento delicado, cara, muitas pessoas podem perder seus empregos, muitas empresas podem fechar por falta de conhecimento, cara. Isso é uma função social, cara. Se você gera produtividade na empresa, se você gera riqueza, você está fazendo desenvolvimento social. Você está pagando salário. E o nosso país, né? Exatamente. Precisa disso, né, cara? Exatamente. A maior fonte de geração de desenvolvimento social é o empreendedorismo. A maior fonte de geração de riqueza é a empresa. E geração de riqueza, ela fortalece o mercado, fortalece a sociedade. Isso é lei da vida. Tem gente que discorda. Mas, para mim, é lei da vida. Tem total razão, cara. Então, vamos lá. Vamos lá. Como que funciona o processo de RJ? O cara tomou a decisão hoje. O que ele tem que fazer
para entregar para você ajudar ele? Pronto, de maneira bem objetiva. Primeira coisa, a empresa tem que ter 2 anos ou mais de atividade, tá? Então, em tese, qualquer empresa que você está empreendendo há 2 anos ou mais, você já tem o direito a ter o benefício da recuperação judicial e você precisa apresentar alguns documentos. Quais são os documentos que são essenciais para uma recuperação judicial? Balanço dos últimos anos, DRE, relação de credores. Então, esses são os documentos básicos que você tem que apresentar para o judiciário, porque em cima disso é feita essa análise. Se ele tem capacidade. Se ele tem capacidade, se o EBITDA dele é positivo ou não, quanto realmente ele tem de dívida alongada, qual é a taxa de juros que ele tá se sujeitando. Se o cara que está nos assistindo, Uhum. ele tem um DRE negativo em 20%, ele consegue RJ? Consegue. O EBITDA. Não, EBITDA negativo. Não, o EBITDA é negativo de 20%, consegue RJ? Não consegue. Não. A última linha, negativo 20% com EBITDA positivo. Consegue RJ. Entendeu? É isso. Esse então, esses documentos, você concorda que essa parte contábil é essencial? Por quê? Porque é o que vai dizer a verdade para a gente chegar nessa conclusão. O EBITDA é negativo ou positivo? E aí vai analisar na sequência. Então você, com os balanços e balancetes fechados, a gente vai fazer essa análise junto com a sua relação de credores. Eu vou analisar qual é o seu endividamento. Bancário, fornecedor, trabalhista, fiscal. Na parte dos bancos eu vou entender qual é a taxa que você está trabalhando no mercado hoje. Porque às vezes é só um problema de taxa. Às vezes é tão mal gerenciado que só dele ajustar a taxa, alongar ele resolveu o problema. Que é onde os consultores conseguem... Não, isso aí eu resolvo. Isso você resolve. Então, quando o cara chega nesse ponto, ele fala, cara, não precisa de RJ aqui. Aqui é um problema só bancário, financeiro, de fato. Tá? Então, você fazendo esse levantamento é o ponto número 1. Decidiu pela RJ, então, fechou o negócio? Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos dar entrada no pedido de recuperação judicial. Esse pedido é instruído contando a sua história de empresário, a sua história como empreendedor, quais os motivos que levaram você a estar em crise. Então, essa história do EBITDA positivo ou negativo, a gente vai ter que contar no processo. Por que aconteceu isso? Tem casos que aconteceu do cara ter uma fábrica que pegou fogo. Já aconteceu, o cara ia tudo bem, obrigado, de repente pegou fogo a fábrica, não tinha seguro. Cara, e aí, se você matar uma empresa que ia tudo bem, obrigado, que gerava emprego por causa do incidente... Você concorda que tem um efeito? Aí o que o judiciário entende? É onde eu falo que o judiciário não quer prejudicar o empresário. Sim. Ele fala, cara, se for esse o problema, eu vou dar mesmo o EBITDA negativo. Ele vai falar, não, eu já entendi. Eu vou te dar o mérito do benefício da recuperação judicial porque eu entendi tua história. Então a história tem que ser muito bem contada para poder calçar o seu pedido. Uma vez que você contou essa história é levada ao judiciário e ele vai analisar. Analisou, dá o ok. O que é o ok? É o despacho de deferimento da sua recuperação judicial. Não é a aprovação da recuperação judicial do plano, porque você não apresentou o plano. É o despacho que vai dizer, olha, ok, entendi, pode seguir. Aí desse despacho, você vai apresentar um plano de pagamento a todos os seus credores. É ali que você vai discutir, é onde entra a habilidade de cada advogado e operador de recuperação judicial para poder fazer uma boa negociação, porque a negociação é nesse momento que você tem que fazer. Você já tem que apresentar um plano condizente com aquilo que os credores estão... Pelo menos pode não estar 100%, mas você tem que estar pelo menos muito próximo dos 50% de aprovação, que é o que a lei exige. Então, uma coisa importante de falar, assim, quando você está na guerra do dia a dia, você que é empresário, você é obrigado a equacionar todas as suas dívidas uma a uma. Você tem que convencer todos os seus credores. Quando você está em recuperação judicial, esse cenário muda. Você só precisa convencer metade. A outra metade que não acata a sua forma de pagamento, simplesmente fica sucumbida por essa parte que acatou. Então, em recuperação judicial, você não precisa ser unânime, ter unanimidade. Isso ajuda muito. Total. Porque eu pego meus fornecedores principais, quem quer brigar comigo, briga. Eu vou me unir com quem quer me ajudar. Esses daqui são suficientes para aprovar o plano? São, então a gente aprova. Então, tecnicamente, nesses 60 dias do despacho de deferimento, que é onde eu apresento o plano, é esse o trabalho que nós temos. Negociar quem serão os nossos parceiros, quem de fato vai estar do nosso lado, fazer esse desenho, inclusive com os bancos, para quê? Para que você tenha uma RJ onde você ainda tem acesso a crédito, a desconto de duplicata, que você ainda tenha acesso à mercadoria, que o seu fornecedor continue acreditando em você. Então é nesse prazo. Quando você apresenta o plano, o juiz publica isso e os credores vão se manifestar em relação à concordância ou não ao plano apresentado. Havendo objeção, que sempre tem, normalmente, sempre o banco entra com objeção, você é obrigado a marcar uma Assembleia Geral de Credores e nessa Assembleia Geral de Credores você vai levar a público, né, tudo que você está dizendo no plano, do porquê que você chegou naquele racional de deságio, qual é o racional de pagamento,
qual é o prazo, por que daquele prazo, por que daqueles juros que você está oferecendo para remunerar os seus credores. E ali você faz a sua aprovação. Então, assim, é um processo tecnicamente não muito engessado na parte jurídica e ele é muito mais técnico na parte contábil, que é o que a gente estava conversando antes. Então, assim, contabilmente você vai defender aos seus credores que aquilo é viável. Por quê, gente? Se o meu faturamento é X e meu lucro é Y, é com Y que eu vou trabalhar para pagar vocês. E aí você mostra isso através de números reais. Normalmente todos os credores têm bom senso, meu irmão. Claro, ele quer receber. Ele quer receber. Então, esse é o jogo da RJ. Então, hoje um processo de recuperação judicial demora 1 ano, cara. Do início ao fim, 1 ano para fazer, 1 ano Até aprovação. até aprovação. Não, é difícil passar de 1 ano. Quanto tempo para terminar ela, para você pagar tudo? Vai até 4 anos? Aí você aprovou ela. Em 1 ano? Em 1 ano, você tem um prazo de carência, que normalmente no nosso escritório a gente apresenta uma carência de 22 meses. Então você está falando mais 2 anos, deu 3 anos. Aí, ali você inicia o prazo de pagamento. Que são 4 anos. Que são, via de regra, 10 anos 10 até anos. 20 anos. De pagamento. De pagamento. Mas E a gente você pode sair da RJ antes. Normalmente, Ah. nesse prazo da carência, o cara paga a primeira parcela, mas não paga a segunda parcela. E não são parcelas mensais, tá? Normalmente, plano de recuperação judicial, as parcelas são anuais. Por quê? Para que você se programe ao longo do ano, para que não seja algo mensal, porque pode ter algum desencaixe. Total. E descumprimento de plano é ato falimentar. Então, normalmente, os nossos planos, você que faz plano, por favor, sempre se atente a isso. Faça parcelas anuais. São 10 anos, 10 parcelas. 15 anos, 15 parcelas, porque é mais fácil de todo mundo entender, de atualizar, de se preparar. Qualquer Juntar o recurso. qualquer movimento de mercado você pretende. Sazonalidade não É te isso. derruba. Questões cíclicas do teu próprio negócio. Então, acho Show que de esse é bola. o Esse é o grosso dele, né? grosso. E, cara, gente, hoje eu acho que vocês tiveram uma noção muito básica do que é RJ. Lembrando que recuperação judicial sempre é o ponto de vista estratégico, nunca aquele ponto de vista de julgar pá de cal. As pessoas confundem bem com concordata, com falência, acha que todo mundo que entra sai, não sai mais. Lembra, tem uma boa parte que sai, concordo. Dependendo do setor. Outro dia eu estava tendo uma discussão com um empresário, que ele fala assim, uma empresa de commodity, quando ela entra em RJ é muito difícil sair. Claro, a margem é de 3%, porra, 2%. É óbvio que ela é mais difícil do que uma empresa que tem margem alta. É uma regra básica. A gente não está falando que é matemática? Aí sabe o que eu falo para eles? Então pronto, irmão. Fala assim, cara, então vamos lá. Se você não está conseguindo no dia a dia pagar suas contas como empresário e você acha que a RJ não cabe para você, então qual que é o plano B? Exato, não tem. Fala para mim. É falir. É falir. Então você vai estar na estatística das 2 milhões de empresas que fecharam em 2023. Que não tentaram recurso. É isso. Porque, veja bem, ou você tem essa tentativa e se a commodity não permite ter margem, tudo bem. Mas tenta, pelo menos, Exatamente. equacionar. Honra a Exatamente. história. Exatamente. Ou vai desistir. Exatamente. Entendeu? Porque o cara fala, não, porque eu sou de commodity, não dá. Eu concordo com você. Uma empresa de margem, um EBITDA mais alto, margem mais alta, é mais fácil sair. Mas aquele EBITDA baixo também, qual a outra solução? Me fala a alternativa. Então pronto. Qual é o Então, milagre, né? Qual é o milagre? Vai ter um milagre? Vai vir alguém, vai acreditar na tua história e vai te pôr. Não vai. Não vai. Né? Então, turma, nós estamos combinando aqui de vir trazer um case real de uma empresa real. Ele vai negociar com o cara, falar, ó, tô em RJ, vou mostrar o que nós estamos fazendo. Aí a gente fica aqui. Esse vai durar mais tempo, porque vai precisar explicar. Fazer um case real ao vivo. Um case real ao vivo, mostrando um cara que está saindo do RJ, que está trabalhando na RJ. Números verdadeiros, como ele chega, o que a gente Bota identifica. na tela põe aqui. A gente vai fazer DRE, balanço juntos. Exatamente. Então nós vamos Prática. marcar essa data. Você convida o seu cliente Convido. e nós vamos fazer isso aqui. Galera, muito obrigado por ter ficado aqui com o Padrinho até agora. Lembrando o seguinte, se você precisa fazer transporte no Brasil, Logplace Logística Inteligente. Se você é focado em e-commerce, Logplace hoje é a número 1 em e-commerce no Brasil. E se precisa reestruturar a empresa antes da RJ, Grupo Optimize Consult. Se você precisa de auditoria, se você precisa de contabilidade, planejamento estratégico, planejamento tático, fazer turnaround de empresa antes da RJ, Optimize Consult. Precisou de RJ, Marcos Pelosato. Obrigado, Meu Herman. amigo, aonde esses caras te acham? No Instagram, marcospelosato.oficial. Pode mandar mensagem que o pessoal, o time nosso vai responder, vai marcar. A Joia. gente pode ajudar, se você tiver dúvidas, independente de alguma coisa, a gente pode trazer alguma luz para você. Uma coisa também, irmão, que é importante passar para a galera é assim, você que é empresário, não tenha medo da recuperação judicial, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de se aprofundar, porque pode ser a saída do seu negócio.
sabe? É isso aí. Tenta entender como uma solução e não como um problema. Nós vamos dedicar um episódio a analisar mais a recuperação judicial. E você andou me falando aqui que você vai estar em todos os episódios, é isso? Com Oferecendo certeza. alguma coisa para essa galera? Com certeza. Então pronto. Meu irmão, Obrigado. prazer enorme. É muito te agradeço. bom discutir com gente de conteúdo. Rapaz, conhecimento de profundidade traz conhecimento de profundidade e traz riqueza. Se tem uma coisa que eu gosto na vida é conversar e discutir com gente inteligente, que eu me torno mais inteligente por causa disso. E eu também aprendo E muito. sempre a gente tem alguma coisa para aprender. Queridão. Obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado. Padrinho, Valeu, podcast, segue no canal, vai lá no YouTube agora, é Lázaro do Carmo JR, tá? No Instagram, Lázaro do Carmo JR e o Padrinho Podcast. Isso aí. E marcospelosato.oficial, hein, galera? marcospelosato.oficial, manda lá, clica no link, ela vai colocar o link da empresa dele se você quer conhecer também aqui. Obrigado, turma.